Legal. Então a gente tem aqui algumas situações, certo, Neiva? Para Certo. gente observar. Então a gente tem o simple past e o present perfect. Tudo tranquilo? Perfeito. Você lembra um pouquinho desses aí? Pois é isso que eu quero ver direitinho, que o Simple Past é o passado. Não, Simple Past é o passado. E o Present Perfect é aquilo que o passado atinge o presente. Legal, exatamente. Então, começando com o nosso básico, vamos falar então. O simple past, ele é o quê? Algo que começa no passado e termina no passado. Legal? Ok. Isso tudo eu vou até colocar assim, vou colocar em tópicos. Então, ele é algo que começa no passado e termina no E passado. termina no passado. O que a gente tem que observar do simple past? Não é essa questão, essa situação começou no passado, terminou no passado. É a questão do verbo terminou no passado. Lembra que você ficou com a dúvida na aula passada do, mas teacher, essa situação aqui ainda está afetando o presente. É, mas Certo? o verbo não está afetando o presente. Lembra disso? Certo. Um, Sei, me lembro um disso. exemplo, então, que a gente poderia utilizar nessa questão toda aqui, então. Bom, daqui a pouco eu lembro. Vou seguir aqui só pra gente ir fazendo as diferenças, tá? Present Perfect. A gente tem então o Present Perfect. E o que seria o Present Perfect? Aquilo que você falou. Algo que começa no passado. Os dois são iguais, ó. Os dois começam no passado. Tem, mas esse atinge o presente. Isso aí. E termina no presente. Não é que ele termina no presente, ele afeta o presente. Isso aí. Afeta o presente. Então, o que é a diferença de um e do outro? Um começa no passado, então eu corri ontem, certo? Certo. Esse daqui que você falou, mas teacher, tá afetando o presente. Um exemplo. Eu Isso. assisti o último episódio ontem. Mas, teacher, isso daqui, o ontem tá afetando o meu presente. Ou eu comi galinha ontem, ainda afeta. Na verdade, não, porque Mas eu. esse é o último episódio. Esse tá bem nítido. É, Terminou, tem que assistir o último episódio. exato. Começou e acabou, certo? Isso. Mas olha aqui. I watched, então, que eu assisti. I watched the last episode. Legal? I watched the last episode. Como eu comecei do lado oposto, vai ficar fácil para você perceber. Como eu comecei do lado contrário. Este daqui é o verbo que começou no passado e afeta o Presente. presente. Então aqui a mesma situação de cima. Eu assisti. É que daí vai ficar. Penúltimo episódio, então. Não, peraí. Eu vou alterar aqui, ó. Eu assisti Batman. Batman ontem, ok? I watched Batman. Batman yesterday. Vou trocar ainda. Eu assisti. Vou mostrar agora uma coisinha aqui, como você é ligada no futebol, fica melhor ainda. Eu assisti o Brasileirão ontem. Legal? Legal. I watched Brasileirão. Vou deixar porque é o nome certo. Certo. Yesterday.
Você assistiu o Brasileirão ontem, correto? Correto. Então, o que acontece aqui? O assistir começou ontem e terminou ontem. Concorda comigo? Pois é aí que eu me confundo, porque eu assisti o Brasileirão ontem, mas hoje tem mais Brasileirão, então eu também posso continuar assistindo. Exato, exato. Mas ontem você consegue alterar essa ação que você fez ontem? Não, não consigo, eu assisti. Exato. Como você está se referindo ao ontem, você não vai conseguir alterar aquilo ali. É uma ação que foi concluída, certo? Beleza. E Beleza. eu vou ainda utilizar para você perceber a mesma lógica aqui. Eu tenho, que daí vai ficar bem nítido para você ver. Eu tenho assistido. Eu tenho assistido o Brasileirão desde ontem. Agora percebe que esse verbo assistir, Sim. ó, eu posso trocar esse eu tenho assistido para um eu assisti o Brasileirão desde ontem. Não vai ficar muito legal, né? Mas a ideia Sim. é eu tenho assistido. Então, alguns em português vão falar, eu assisti as Olimpíadas desde ontem. Tem muita gente que vai falar assim, eu assisti as Olimpíadas desde ontem. E tem gente que fala, eu estou assistindo, eu tenho assistido. Vai mudar a forma para falar. Eu assisto. Tá. Então aqui seria I have watched. Aqui fica. Tenho. Então eu tenho ali, eu tenho que vai mudar tudo. Não, porque eu vou te colocar exemplos que não vai ter o tenho. Tá. Certo? Okay. Então. Eu tenho assistido. Uhum. Tá. Aí a gente vai ter I have watched Brasileirão since yesterday. Since. Isso. Since foi outra que eu já conhecia, mas que entrou mais na minha cabeça, o desde. Ótimo. Então agora eu vou colocar aqui, ó, um exemplo sem o have. Eu perdi minha chave ontem. Tá. Ó, passado terminou no passado. Legal. Agora se eu falar assim, eu perdi minha chave. Legal, vou deixar. Eu perdi minha chave ontem, ok? Ok. E eu perdi minha chave ontem. Eu posso usar os dois. Para as duas situações aqui eu posso utilizar. Certo. Vou te mostrar. É isso que me confunde, porque essa aqui, eu perdi minha chave ontem, ela terminou no passado. Mas aqui, no present perfect, eu posso achar ela a qualquer hora. Isso aí. É isso que me confunde, entendeu? Que eu vou perguntar, eu perdi minha chave ontem. Tudo bem, eu perdi ontem, mas e aí? Legal. Para mim, essa frase que está aqui no present perfect, ela teria só que estar no simple past. É porque você está pensando em português, Neiva. Por quê? O português é incompleto. O português é incompleto. Olha só, a gente tem um tempo no inglês para mostrar isso aqui, ó. Eu perdi minha chave ontem e achei ela. O que quer significar? Que o perdeu acabou, certo? O perdeu acabou ontem. Certo. Legal? Certo. Então, I lost my key. Por que yesterday? Por que eu coloquei e achei ela? Porque o ato de perder acabou ontem. Certo. Agora aqui embaixo eu perdi minha chave ontem e não encontro. Olha só como como no português a gente precisa de um complemento. No inglês a gente não precisa. Eu perdi minha chave ontem. E aí, para mim, ela fica no passado, teacher. O complemento é por pensamento ou tu vai botar na frase? É pelo verbo aqui, ó, Neiva. O verbo começou no passado, afeta o presente. O verbo começou no passado e termina no passado. Então aqui, ó, vamos pensar comigo. Ó, qual que é o verbo deste eu perdi minha chave?
Eu perdi. Ótimo, então o perder é o verbo, Não, certo? eu só perdi, certo. O perder, Perdi é passado. calma, é isso que eu tô te falando. Nós não, você tá pensando em português. No inglês, olha o complemento que a gente tem que dar ainda, ó. Se você falar eu perdi minha chave ontem, ela pode ter sido encontrada ou não. No português é muito incompleto. Olha isso que eu Pois é, coloquei. mas então assim, ó, eu perdi minha chave ontem. Ela pode ter findado ali e ela pode não ter findado ali. Isso. A questão é, quando eu falar para você no inglês, que vai ter a ideia, no inglês eu não preciso colocar um complemento que eu achei ela ou que eu não encontro ela. No português precisa desse complemento, no inglês não precisa. Eu concordo, mas é por isso que eu não estou entendendo como é Isto. que cabe nas duas, nos dois tempos. E é porque é a ideia, não é a Então tradução. tá. Então assim, ó, vamos pensar. Esse é um dos verbos, então, o perdi, que eu vou poder usar ele no past e no present. Isso, porque vai ser a ideia, não a tradução. Sim, Então, olha eu só, perdi. vamos pegar esse primeiro antes. Vamos com calma para você perceber a ideia. Ó, eu perdi minha chave ontem. Só que Ok, a ideia que aconteceu, você vai contar para alguém. Ó, no português você teria que falar e eu achei ela depois, certo? Ah, certo. eu achei ela embaixo do sofá, eu achei ela dentro da minha bolsa. Então, quando você falar no inglês, você já vai falar I lost my key. E a pessoa vai ter a ideia que essa chave não está mais perdida, porque esse lost acabou. É complicado. É, Sim, porque nós não temos no português. É uma das coisas que o português precisa do complemento. Olha só, eu só falei, eu perdi minha chave ontem, aqui embaixo no inglês, certo? certo, Mas no português, para eu demonstrar essa mesma ideia, ó, eu perdi minha chave ontem. Para eu demonstrar a mesma ideia que eu já tô com a chave novamente comigo, eu tenho que falar, ah, eu perdi minha chave ontem e depois eu achei ela. certo. Olha só como no português a gente tem que falar mais coisas. Já Teacher, só uma perguntinha. Se eu disser para ti, I lost my key yesterday, eu perdi minha chave e não achei, correto? E se eu disser para ti, I have lost my key yesterday, então está afetando o presente. tá afetando o presente. Então, o Se eu, lost se eu, aí o que vai mudar é o have. é o have, exatamente. Então, I have lost atingiu o presente. I lost é só no passado. Exato. Bom, muito bom. Então, o que que acontece aqui? Vamos pegar o exemplo da chave. Ó. Eu perdi minha chave ontem. Só que você não encontra ela desde ontem, ou seja, ontem começou esse fato e ainda está afetando hoje, entendeu? Entende? Então, Entende? ó, aqui no primeiro eu perdi minha chave, não tá mais afetando, o ato de perder não tá mais afetando hoje. Afetou só ontem, certo? Certo, E este outro de certo, baixo, eu perdi minha chave, tá afetando meu presente. Ou seja, eu não encontro ela. Então eu preciso, no certo. português, se eu fosse falar em Entendi isso. português, eu tinha que dizer, ah, eu perdi minha chave ontem e não E encontro ela em não nenhum encontrei. lugar. Ela continua sumida. Me ajuda a Certo, procurar. Então, o que que certo. acontece? Olha só. É só o I have lost my key. E olha I have só, lost my... agora eu vou te dar a ideia da pergunta que eles fariam aqui nessas duas situações. Olha só. Ah, eu perdi minha chave ontem. Olha só o que eu vou perguntar se você me falar isso em inglês. I lost my key yesterday. Where was it? Onde estava Onde ela? foi isso? Onde Onde estava ela? estava? Isso. Quando? Que nem você falou. When was it? Quando foi isso? Olha só, Certo. então eu vou perguntar, mas geralmente, onde é que ela estava? Geralmente é essa pergunta. Onde é que ela Sim, onde é que estava? ela está? Where was it? Então essa é a pergunta que gera quando você fala para mim sem o have, certo? Certo. Agora,
com o I have lost my key, o que eu vou falar para você? Do you need help? Você precisa de ajuda? Isso. Você encontrou? Pode ter isso também? Na verdade, você encontrou não, porque eu sei que ela continua perdida, Ah, tá. certo? I have lost my key, eu perdi. Isso. Aí eu posso I have perguntar lost assim, my ó, key. Ah, sim, quando? perguntei o Tá, entendi. Tava When, pensando no yesterday. when was the last time you saw it? Quando foi a última vez que você viu ela? Então eu vou perguntar. Olha as perguntas como mudam. Você precisa de ajuda? Onde foi a última vez que você viu ela? Do you have another key? Ou uma chave? Você tem outra chave ou uma chave reserva? Então olha as perguntas como elas mudam. Só porque eu coloquei o have ou não. Certo. É um Sim. pouquinho difícil, sim, mas essa ideia é porque no nosso português ele é incompleto. No inglês, a gente já tem uma frase, uma palavra que complementa aquilo. Certo. Tranquilo? Tranquilo. Eu sei que não é tranquilo, mas a gente vai Sim, conversando um mas pouquinho. agora por enquanto tá. Por enquanto tá. Legal, então vamos ver aqui uma outra situação, certo? Só um segundinho, deixa eu pegar elas aqui.